Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando agora a nossa escola sabatina de um jeito um pouquinho diferente, não é? Gostaríamos de estar reunidos aí presencialmente, mas por causa das condições a gente precisa estar virtualmente reunidos para estarmos juntos, para relembrarmos o que estudamos durante a semana na lição da Escola Sabatina. Amigos, vocês que nos visitam hoje, nós, adventistas do sétimo dia, nós estudamos a Bíblia, aprendemos as verdades da Palavra de Deus, no processo de salvação nos batizamos e então, a partir daí, continuamos estudando a Bíblia até que a gente morra, tá? Então, toda semana a gente tem um estudo direcionado da Bíblia para nós estarmos aprendendo a Palavra de Deus cotidianamente. Amigo, estude a lição da Escola Sabatina. Você fez um estudo bíblico com alguém, aprendeu as verdades da Palavra de Deus? Não pare de estudar a Bíblia. A gente nunca para de estudar a Bíblia. A gente continua estudando através da lição da Escola Sabatina. É estudo bíblico contínuo, crescimento espiritual, amadurecimento espiritual para podermos ter um encontro com Jesus na eternidade. Eu vim vestido a caráter, ok? Camiseta da Escola Sabatina. É um prazer estarmos juntos para relembrarmos aquilo que nós estudamos durante a semana. Nós vamos neste momento fazer uma oração e depois então cantarmos um hino para louvar o nome de Deus. Neste momento, onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado por este sábado que Tu nos dás. Nós estamos imensamente felizes por estarmos na Tua presença. Nós queremos aprender de Ti nesta manhã. Vamos estar juntos aqui por um período de tempo e queremos aproveitar cada minuto. Agora estamos iniciando a Escola Sabatina. Vamos Te louvar e relembrar o nosso estudo desta semana. Que o Teu Espírito esteja conosco, que a nossa mente esteja aberta a aprendermos verdades da Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar o nome de Deus nesse momento? Então cante junto comigo esta linda canção. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. Glória
seja em nós, em nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, nossa vida só por Ele. Diante dEle nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Informativo Mundial das Missões. Conquistador de garotas ou conquistado por Deus? Daniel vivia no Suriname quando decidiu aprender o hip hop para chamar a atenção das garotas. Ele aprendeu bem a dançar, chegou até a vencer um concurso de talentos e conquistou fama e dinheiro. Mas certo dia, ele ouviu uma voz na sua mente que disse: "O que você quer da sua vida?" Daniel já havia frequentado uma igreja cristã e percebeu que a voz poderia ser do Espírito Santo. Entretanto, ele respondeu: "Por favor, Senhor, agora não!" E decidiu dançar até ficar velho, para então voltar à igreja. Porém, Daniel começou a ter pesadelos com demônios e que estava entre os perdidos na volta de Jesus. Ele percebeu que não estava salvo, precisava voltar para Deus, mas ele não voltou. O tempo passou e então Daniel encontrou na casa de familiares um DVD com o título A Verdade sobre o Hip Hop. Ele assistiu e ficou impressionado. Viu que o hip hop está associado à violência e a gangues. Naquela época, Daniel começou a frequentar uma série evangelística promovida pela Igreja Adventista no país. Certa noite, na série evangelística, quando o pastor perguntou quem gostaria de ser batizado, Daniel decidiu que queria ir à frente. Entretanto, seu corpo começou a tremer e duas vozes falaram ao seu ouvido. Uma dizia: "Você vai abandonar a dança?" E a outra dizia: "Jesus é o caminho." Ele não foi à frente, mas naquela noite, já em casa, pediu forças a Deus para tomar a decisão correta. Na noite seguinte, o pastor fez um novo apelo e Daniel sentiu algo o empurrar gentilmente para a frente. Daniel aceitou a Cristo, largou o hip hop e hoje estuda teologia na Universidade Adventista do Sul do Caribe. Há 3 anos, as suas ofertas ajudaram a construir uma igreja para essa universidade, localizada em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos mais uma vez ajudar essa universidade. This time, the objective is to open a center of influence to train students in missionary service. Let us be generous.
verso para memorizar do estudo dessa semana está em Gênesis 1, versículos 26 e 27, e diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e criou então Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você é curioso? Você é curiosa? Eu ouvi dizer por aí que as mulheres costumam ser curiosas. Então, a curiosidade muitas vezes pode ser uma armadilha, não é? Foi a curiosidade que levou Eva a se distanciar do marido e então ter um encontro com a serpente e ali ser iludida por ela, e depois então Adão, com medo, sabendo que não queria perder a esposa, aceitou a proposta dela de também participar do fruto proibido, não é? Eu queria agora, nesse momento, então, desafiar você. Vou dar um brinde para quem adivinhar o que eu tenho dentro dessa caixa. Se você adivinhar o que eu tenho dentro dessa caixa, eu dou um brinde para você. Eu não vou nem dizer qual é o brinde, sabe por quê? Porque você não vai adivinhar. Coloca aí embaixo no chat o que tem dentro da caixa que o pastor tem aqui na mão. Se você souber, eu te dou um brinde. Eu vou dizer o brinde então, vai. Eu vou dar um alfajor para cada membro da tua família, se tu adivinhar o que tem dentro dessa caixa. Vai ficar na curiosidade? Então coloca aí o que tem dentro dessa caixa. A curiosidade derrubou Eva. O que tem dentro da caixa? Está valendo um alfajor, ok? A curiosidade levou Eva ao pecado. O que nós podemos aprender desse relacionamento quebrado entre Deus e o ser humano? Adão e Eva, e logicamente todo ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus para que nós tivéssemos um relacionamento saudável, um relacionamento eterno com Ele. E por causa do pecado de Adão e Eva, da curiosidade de Eva, nós quebramos esse relacionamento. Então, o relacionamento foi interrompido. E agora, como restabelecer esse relacionamento? Deus providenciou a recuperação. Deus já tinha um plano traçado para que o relacionamento entre Deus e o ser humano fosse restabelecido. Nós vamos ver isso agora através da recapitulação da lição da Escola Sabatina com o pastor Jonas. Bom dia, pastor Jonas. Bom dia, pastor. Bom dia a você também que nos acompanha. Um feliz sábado a todos. Que maravilha, que bênção é podermos começar esse sábado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E juntos hoje nós vamos recapitular a lição da Escola Sabatina. O verso áureo dessa semana, ou o verso para memorizar, está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27, que diz assim, ó: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Meus queridos irmãos, Deus, aqui ele deixa claro que ele foi o Criador. Ele é o Criador e ponto final. Você acreditando ou não, Deus é o Criador. E durante essa semana, o autor ele foi desmembrando e respondendo a pergunta do tema central. O que aconteceu com a promessa de Deus? Espera aí. Se o Senhor é Criador, se o Senhor criou o mundo em 6 dias literais, o que aconteceu? Por que a gente está assim? Por que a gente vive sem esperança? Será que Deus é o causador de todo o mal? Será que Deus é o causador de todas as doenças? De tudo que está acontecendo de mal conosco? Será que é Deus? Será que é Ele mesmo que é o precursor de tudo isso? E a gente vê aqui
na parte de sábado, que todos os dias, quando Deus foi criando ali, desde o primeiro até o sexto dia, Deus foi dizendo assim, e isso é bom. No finalzinho você pode ler ali nos versos do primeiro capítulo de Gênesis, isso era bom, isso era bom, isso é bom. E aí no último dia, quando ele cria o homem e a mulher, no qual o verso vai nos mostrando que ele cria a sua imagem e semelhança, e interessante que o Senhor, ele desce até a terra e ele suja as suas mãos, ele empoeira as suas mãos e ele cria, ele molda o ser humano com as suas digitais. Então nós, seres humanos, nós somos criados realmente à imagem e semelhança de Deus e nós fomos criados de uma forma completamente diferente de todos os seres criados. Nós fomos criados com a própria mão de Deus. O Senhor Deus, ele fez questão de nos moldar e soprar o fôlego de vida nas nossas narinas. E assim nós nos tornamos alma vivente. Meus queridos irmãos, em meio a tudo isso, em meio a toda a criação que foi boa, como o Senhor dizia, e no último dia, no sexto dia ali da criação, do qual o Senhor diz assim, isso aqui é muito bom. Aí eu começo a me perguntar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Se era muito bom, hoje está tudo ruim, o que aconteceu? É claro que o Senhor não tem culpa do que aconteceu. Isso foi uma falha humana, uma escolha humana, uma escolha que Adão e Eva fizeram, e essa escolha nos traz prejuízos até o dia de hoje. Mas pela graça do Senhor, pelo seu amor inigualável por nós, lá em Gênesis 3, no verso 15, o Senhor nos promete, meus irmãos, que viria a semente, o filho da mulher, e ele esmagaria a cabeça da serpente, ele seria vencedor. E esse filho da mulher, o filho da promessa, ele nasceu há quase 2000 anos atrás. Ele viveu como um de nós. Ele venceu o que você não consegue vencer. Ele venceu naquilo que você cai, ele venceu. Ele venceu naquilo que Adão e Eva caíram. Ele venceu para nos dar a vida eterna. E é através dele que nós vencemos também. Você pode ser vencedor através do sacrifício de Jesus. E ele nos promete, ainda hoje, que ele vai voltar. E lá em Mateus 24, vai retratando os tempos finais da história da humanidade, do que haveria de acontecer. E ali vai falando sobre fome, guerras, mortes. Mas interessante que o autor bíblico, ele acaba dizendo assim, isso não é o fim. Ainda não é o fim. E no final ele diz assim que o fim só aconteceria depois que todo o evangelho do reino fosse pregado. Aí sim viria o fim. Essa promessa, ela se cala fundo ao nosso coração. E eu digo isso porque eu sou adventista de quarta geração, e os meus bisavós, né, como vocês sabem, aqui eu disse, eles já eram adventistas e eles criam piamente que Jesus voltaria em seu tempo. E os meus avós, eles viveram muitos anos, os meus bisavós. Depois, meus avós viveram muitos anos. O meu avô, ele faleceu com 91 anos de idade, crendo que Jesus voltaria. Mas o que aconteceu? Por que Jesus ainda não voltou? O que aconteceu? Por que Jesus não voltou? Passou gerações e Jesus não voltou. Será que essa promessa, ela é uma mentira? E aí eu convido você que tem a sua Bíblia, abra lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, que diz assim, eu até vou ler aqui, eu sei de cor, mas eu gosto de ler. 2 Pedro 3, verso 9. Desculpa, 1 Pedro 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus ainda não voltou, porque faltam pessoas, falta, quem sabe eu, quem sabe você, de fato aceitar Ele de todo o coração, crer que de fato Ele pode transformar a sua e a minha vida. Ele de fato é longânimo para conosco, não querendo que a gente se perca, mas que a gente chegue ao arrependimento. E é por isso que Jesus ainda não voltou, porque Ele é misericordioso conosco. O fato é que a criação ela foi perfeita, né? A criação ela foi perfeita. O Senhor criou tudo perfeito e a gente vê que Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele descansou no 7º dia de tudo que Ele havia criado e o Senhor, Ele deu um dom ao homem e à mulher, que foi esse que eu e você temos, que é o dom do livre-arbítrio, ou seja, da livre escolha. Você pode escolher se você quer ser salvo ou você pode escolher em não ser salvo. Deus não pode te obrigar a nada. O desejo dele é que você se arrependa, o desejo dele é que você se salve, mas ele não pode te obrigar a isso. Ele não pode te obrigar a isso, mas ele deixa em sua palavra, na verdade eu digo que a palavra de Deus são cartas de amor para todo ser humano. É cartas de amor para mim e para você. Ali estão escritas todas as advertências, tudo que Deus quer que você faça, para que você chegue ao arrependimento genuíno, para que você seja convertido, não apenas convencido, como a palavra de Deus diz que Pedro era convencido. Meus queridos, o fato é que Deus ele está fazendo algo para corrigir as falhas dos erros nossos. Desde que os nossos primeiros pais caíram, o Senhor procura constantemente recuperar o Éden que se perdeu em nós. E o trabalho da redenção, ele é incansavelmente executado por Deus e pelos anjos. Diretamente e diariamente o Senhor ele tem buscado te salvar. O Senhor tem buscado me salvar. E nós vivemos num grande conflito, no qual todas as coisas que a gente faz, elas nos dizem em qual lado a gente vai estar, a gente está. Por isso que é muito importante que eu e você, meu querido irmão, busque ao Senhor em oração, peça perdão de todos os pecados e que você continue sendo perseverante na mensagem do Advento. Essa promessa vai acontecer, mas aqui o Senhor, né, como a lição vem falando, lá em Gênesis 1:1, né, o Senhor buscou, né, criar um planeta perfeito. E aconteceu algumas coisas erradas por causa da nossa escolha, ou seja, por causa das escolhas dos nossos primeiros pais. Então, por causa deles, todos nós pecamos, todos nós nascemos nesse mundo de pecado. Mas Jesus Cristo já veio, e essa é a boas novas, né? Jesus Cristo já veio, e Ele já venceu tudo aquilo que os nossos pais erraram, tudo aquilo que você cai muitas vezes. Jesus Cristo já venceu, e somente Ele pode te dar a vitória. O fato é que tudo isso que eu estou falando para você, você só acredita se você tiver fé. Você tem fé. Eu tenho fé, eu creio que isso é real, que o Senhor criou o mundo em 6 dias e que isso é real e que nós viemos sim de Adão e Eva, daqueles 2 bonequinhos, sim, daquela historinha lá da cobra, que muitas pessoas começam a rir quando a gente fala, né? Ah, mas você é carreta, você acredita ali na cobrinha, né? Na cobrinha do Éden. Eu não acredito, isso não tem nada a ver, eu acredito no Big Bang. Então, uma coisa que a lição veio falando, e essa frase me impactou, e está lá na parte de domingo, só essa frasezinha aqui que eu quero destacar para vocês, diz assim, ó, nenhum de nós estava lá para ver o evento. Tanto não estava no Gênesis, né? Não estava lá na criação, tanto no Big Bang. Então você tem a sua escolha de acreditar tanto na criação ou quanto na evolução. Você tem esse direito. Eu escolhi acreditar na criação de Deus.
Eu escolhi acreditar que isso tudo um dia vai terminar e que tudo isso vai terminar bem com a volta de Jesus Cristo. Eu prefiro acreditar dessa forma. Ainda na parte do domingo, tem vários versos declarando Deus como Criador. E em Gênesis, ele não apenas, o autor, né, Moisés, ele não quer justificar. Eu acho que Deus criou o mundo. Não. Ele vai lá e deixa bem claro. Essa é a posição bíblica. Deus é o Criador. Deus criou o mundo. Deus é o Criador. E eu, pelos olhos da fé, eu creio que de fato Ele é o Criador. Mas no meio de toda a criação de Deus, né, vamos voltar aqui naquela parte que a gente já estava falando, o Senhor, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. E Ele criou o homem de uma forma literal, física, né? E Ele criou o homem de uma forma, vamos dizer, intelectual. Nenhum outro ser da criação terrestre, tem a capacidade de pensar como eu e você. Eu e você, nós temos o poder intelectual. Nós podemos pensar, podemos falar, sabemos falar. E nenhum outro ser da criação consegue fazer isso. Fazer escolhas intelectuais, escolhas racionais. Então, quando Deus cria eu e você, Ele nos dota com essa capacidade. E Ele, de uma forma literal, Ele criou nós, tanto da parte física, nós nos parecemos com Ele, né, no começo da criação ali. Isso vai ser restaurado em nós na ocasião da volta de Jesus, quando a gente viver eternamente com Ele. O nosso corpo, ele vai ser restaurado. O nosso caráter a cada dia vai ser restaurado. Nós vamos estar no mundo sem pecado, né? Na ocasião da volta de Jesus, quando vamos viver eternamente com Ele. Mas o fato é que o Senhor, Ele nos ama tanto. O Senhor, Ele te escolheu a dedo para que você nascesse, para que você fosse escolhido, para te dotar de habilidades morais, intelectuais, racionais, porque Ele te ama. Você é especial. Você sabe aquele passarinho? Você sabe aquele cachorrinho, aquele gatinho, os animais que você vê? Eles são amados por Deus, mas o Senhor vê você como algo muito mais especial do que os animais, do que todas as coisas criadas. Você é especial para Ele. Você tem as digitais de Deus. E se fosse preciso, Ele morreria para te salvar novamente. Somente para salvar você. Como o nosso tempo aqui está curto, eu gostaria de focar em mais uma parte que a lição vem enfatizando aqui. E diz assim, ó, na parte ali de terça, uma frase só. Além disso, como filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado de seu pai e Criador. Ele provia tudo o que eles necessitavam. Eles não faziam nada para merecer o que o Senhor lhes concedia. Eram puramente receptores de algo que não mereciam. Da mesma forma, nós também. O Senhor tem os mesmos cuidados conosco quando a gente erra. Quando a gente erra, o Senhor ainda tem os cuidados de nos abençoar, de nos proteger, da mesma forma que ele fazia aos nossos primeiros pais. Isso só foi passado a nós, né, esse carinho, esse cuidado que ele tinha com esse primeiro casal. E aqui, ó, na parte de quarta-feira, ao chamar o casal a obedecer à sua vontade, Deus estava dizendo: eu sou seu Criador e fiz vocês à minha imagem. Sua vida é sustentada por mim, pois por mim vocês vivem, movem-se e existem. Eu providenciei tudo para seu bem-estar e felicidade, sustento o lar e o companheirismo, e os estabeleci como governantes desse mundo abaixo da minha autoridade. Se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, porque me amam, eu serei seu Deus e vocês serão meus filhos, e vocês podem confirmar esse relacionamento e a confiança implícita nele, simplesmente obedecendo a esse mandamento específico.
Portanto, nosso relacionamento com Deus pode ser eficaz e duradouro apenas se escolhermos livremente aceitar a sua vontade. Meus queridos irmãos, esse é o apelo de Deus a mim e a você. Ele quer que você o escolha como o Criador, como o consumador da sua vida. Ele deseja que você o aceite como o seu Pai. Ele quer ser o seu Pai, Ele quer ser o seu Deus. Coloque todas as suas petições, coloque todas as suas dúvidas, todos os seus fardos nas mãos somente daquele que pode carregar por você, somente nas mãos daquele que pode tirar o seu fardo. Somente Jesus pode fazer isso, porque naquilo que você erra, naquilo que você cai, naquilo que você sofre, Ele já sofreu, Ele já venceu, Ele já se levantou e Ele venceu por causa de você, para te dar a salvação. Agora você só precisa acreditar. O Senhor procura constantemente restaurar o Éden em sua vida. O Senhor procura restaurar a dignidade que os nossos primeiros pais tinham para com Ele. E aqui, no último dia da semana, o estudo adicional, Ellen White, ela vem fazendo uma citação muito forte. E se você estiver aí, acompanhe comigo, diz assim, penso que havia um sermão do Evangelho naquelas duas palavras divinas. À medida que elas atravessavam as densas partes da mata e alcançavam os ouvidos fugitivos, onde você está? Seu Deus não está disposto a perdoar você e saiu para buscá-lo, assim como logo pretende vir na pessoa de seu filho, não apenas para buscar, mas para salvar o que agora está perdido. Interessante que quando os nossos primeiros pais, eles caíram, né? Eles caíram, eles desobedeceram o que Deus havia dito. Eles tinham essa escolha e eles fizeram a sua escolha. Então eles fugiram de Deus. E o Senhor, naquela tarde triste, né? Vamos dizer assim, aquela tarde triste, o Senhor procura. Aonde está você? Aonde está você? Ele procura os queridos dele, os filhinhos dele. E da mesma forma, ele dirige essas perguntas a mim e a você. Essa pergunta atravessa o século e chega até o dia de hoje com esse impacto que eu recebi durante essa semana. E eu creio que você também. Aonde está você? Aonde está você, filho? Você errou, sim, você errou, mas eu estou aqui. Eu sou o originador da vida. Eu faço novas todas as coisas. Se você me aceitar como seu Pai, se você me aceitar como o sacrifício vivo, se você me aceitar como seu Salvador, eu vou restaurar a sua vida. Meus queridos irmãos, tudo isso que está acontecendo hoje são sinais que Jesus está voltando. Jesus está voltando e muito em breve esse céu que a gente enxerga lá fora, esse céu ele vai se rasgar de alto a baixo e nós vamos ver a glória do Filho do Homem. E infelizmente naquele dia haverá um grupo de pessoas que quem sabe esteve conosco na igreja, esteve conosco na nossa caminhada cristã, mas que naquele dia não vão estar conosco, porque fizeram a sua escolha. Quando o Senhor chamou ele, aonde você está? Ele respondeu simplesmente, Senhor, eu não quero. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu deixo para amanhã. Meus queridos irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não esqueça que hoje é o dia da salvação. Há quase 2000 anos, Jesus Cristo veio a essa terra cumprindo a sua primeira promessa de que a semente nasceria, cresceria e salvaria você e eu. E essa semente, Jesus Cristo, está voltando, porque essa é a promessa dele. A promessa dele é que ele voltará. E a gente vê que os livros de Pedro vão enfatizando isso. E a gente viu no primeiro verso ali, 1 Pedro 3:9, que o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o verso 10 diz assim, virá, entretanto, o dia do Senhor como um ladrão. Senhor, irmãos, o dia do Senhor virá
de surpresa. Você precisa estar preparado. Se prepare. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Você não sabe o que pode acontecer daqui a 1 hora. Você não sabe o que pode acontecer com a sua vida. A nossa vida é como se fosse uma nuvem. Uma hora ela está ali, a gente vê aquela nuvem bonita, outro minuto a gente olha e já não tem mais nada. A nossa vida é assim. Que Deus abençoe você, que esse trimestre seja uma bênção na sua vida e que você, meus irmãos, meu irmão, possa fazer um voto com Deus de estar todos os dias em comunhão com Ele, estudando a lição, compartilhando, revisando, animando os seus irmãos, para que juntos nós possamos crescer em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Muito obrigado por você nos acompanhar durante essa semana de oração, essa semana santa, e que você continue com esse espírito de união, esse espírito de amor, de gratidão e esse espírito de esperança, porque em breve o seu Salvador retornará a essa terra. Um forte abraço. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei
amigos, estamos de volta agora para termos o nosso momento espiritual do culto. Vamos ter uma mensagem espiritual da Palavra de Deus com o pastor Luiz Gonçalves. Amanhã é o nosso último dia, mas eu já quero deixar aqui um recadinho para você. A partir do próximo domingo, nós vamos estar iniciando os domingos especiais no distrito de Itapoá. Nós vamos ter por 3 meses, todos os domingos, mensagens especiais, espirituais da Palavra de Deus nas igrejas adventistas do nosso distrito aqui de Itapoá. Você é nosso convidado para estar conosco cada domingo às 19h30 para meditarmos na Palavra de Deus. Você é nosso convidado, faça planos de estar conosco, vamos estar ali louvando a Deus e anunciando a sua palavra, amém? Estamos juntos? Ficou curioso então para saber o que eu tenho dentro da minha caixa? Eu vou aqui abrir a minha caixa e vou mostrar para você não morrer de curiosidade, tá bom? Se você acertou aí no chat, até agora ninguém acertou, eu vou dar para você um alfajor e para todos os membros da sua família. Então vamos lá? Eu tenho aqui dentro da minha caixa esse rapaz aqui, ó. Esse aqui é o Juca. É o hamster da Stephanie, minha filha, e do Samuel. O Juca, ele estava meio querendo dormir, tá? Se você acertou, ganhou um alfajor para você e para toda a sua família. Se não acertou, eu vou comer todos os alfajor sozinho, tá bom? Então, o que eu tinha dentro da minha caixa? Um hamster, ok? Amigos, nós temos orado durante toda essa semana por seus pedidos de oração, pelos agradecimentos que são colocados aqui. A semana foi fantástica, foi maravilhosa e nós estamos imensamente felizes por causa das bênçãos que Deus tem nos concedido. Lembre aí, amanhã, 19h30, o nosso último encontro com as mensagens do pastor Luiz Gonçalves, ok? 19h30 amanhã. Então, amigos, agora nós vamos ler aqui para vocês os sorteados dos nossos 2 últimos dias dos brindes, ok? Que vão levar o vidrinho decorado com alfajor e o livro Caminho a Cristo e A Paixão de Cristo, ambos da autora Ellen White, tá bom? Mas antes de eu ler os sorteados, nós esquecemos de dizer quem foi o ganhador ou a ganhadora da camiseta Amigos de Fé lá na quinta-feira. Então, estou trazendo aqui a camiseta Amigos de Fé. Quem vai levar é a irmã Josi Bairro, ok? A irmã Josi Bairro vai levar as 2 camisetas para que ela possa fazer a dupla aí com uma amiga, com um esposo, uma dupla de amigos de fé. Tá bom, irmã Josi? Parabéns, que Deus a use aí também através das duplas de amigos de fé na pregação do Evangelho. Os ganhadores dos brindezinhos foram o irmão Eduardo Tartas, o irmão Ademir Costa, a Flávia Souza e a Luana Castilho. E as 2 crianças que ganharam a Bíblia infantil ou a Bíblia do Pequeno Guerreiro, ok? Foram a Isabela Sutil, que vai ganhar a Bíblia infantil, e o Pedro Henrique Gonzato, que vai ganhar a Bíblia do Pequeno Guerreiro, ok? Então, foram estes aí os ganhadores dos brindes. Parabéns, parabéns a todos. Nós gostaríamos de ter dado brindes para todos, mas como é muita gente participando, a gente também não tem condições de presentear a todos, mas eu quero aqui agradecer a todos os que participaram. Nós temos aí mais programas evangelísticos nesse ano pela frente e você vai ter oportunidade novamente de poder participar e também estar sendo presenteado com um brinde, tá bom?
Então agora, amigos, nós vamos orar por todos os pedidos que foram colocados até aqui, muitos pedidos no nosso chat aí ao vivo durante a semana. Nós vamos interceder agora mais uma vez em oração por estes pedidos. Eu agradeço também por você que colocou o seu pedido de oração aí, abriu o seu coração pedindo oração a Deus para que nós intercedêssemos por você. A igreja está orando, nós estamos orando uns pelos outros e temos visto aí já os frutos dessa intercessão. Deus tem atendido às nossas orações. Assim como você está, onde você estiver, feche seus olhos e ore comigo agora. Querido Deus, muito obrigado por esta semana em que intercedemos em oração uns pelos outros. Tivemos aqui muitos pedidos. Pessoas aflitas, pessoas enfermas, pessoas com doenças graves, pessoas com coronavírus, pessoas hospitalizadas, pessoas desempregadas. Pai querido, atende o nosso pedido, atende a nossa oração. Conforta o coração daqueles que estão enlutados. Pai querido, tira dos hospitais aqueles que estão internados. Cura aqueles que estão desenganados pelos médicos. Opera um milagre na nossa vida. Que a tua vontade seja feita para a tua honra e para a tua glória através do nosso ser, do nosso viver. Muito obrigado pelas muitas bênçãos que tu já nos tens dado. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ter agora o Provai e Vede, para que você tenha aí a oportunidade também de adorar a Deus através das suas ofertas e dízimos. Logo depois do Provai e Vede, você vai ter um videozinho explicando como você pode fazer isso sem estar presente à igreja, através do aplicativo ServeMe, ok? Que Deus abençoe você e na sequência nós vamos, logo depois da explicação do aplicativo ServeMe, nós vamos louvar a Deus cantando o hino tema da nossa semana, que é Restaurados em Cristo. Você já aprendeu a letra, vamos louvar a Deus e na sequência então o momento infantil e mais uma mensagem poderosa da Palavra de Deus com o pastor Luiz Gonçalves. Que Deus abençoe você e amanhã a gente se vê novamente. Provai e vede. História de hoje: uma prova na piscina. Eu gostava tanto de nadar que com apenas 3 aninhos eu já frequentava um clube de natação. Agora, com 12 anos, eu fazia parte do grupo de atletas de ponta do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Eu era conhecida no clube por ser adventista. Não treinava e nem competia no dia de sábado. Claro que isso prejudicava o meu desempenho, mas em primeiro lugar estava a minha fidelidade para com Deus. Há 2 anos, nos transferimos para Recife. Oi, tudo bom? Tudo bom. Posso falar com você? Claro. É que nós estamos chegando do Rio e ela nadava lá e o clube de lá indicou para ela continuar os treinamentos dela aqui. E, na verdade, eu queria saber se tem vaga de manhã. Olha, infelizmente nós não temos treinamento pela manhã. Nossos treinamentos aqui no clube são somente à tarde. Poxa, mas é que como a gente chegou agora no meio do ano, na escola também só tinha vaga de tarde. Como é que eu vou fazer agora para ela continuar treinando? Pelo que eu tô vendo aqui, os tempos dela são muito bons. Esses tempos são dela mesmo? São. Vamos cair na piscina, menina?
Nós vamos dar um jeito. Ela vai treinar pela manhã. Graças a Deus. Ô Thaís, onde você pensa que vai chegar não treinando e principalmente não competindo aos sábados, menina? Você é uma atleta promissora, tem condições de competir em outros países, treinar no exterior, chegar numa Olimpíada. Você não acha que vai se arrepender não, menina? Bem, já que você entrou em questão de glórias, medalhas, vitórias, e pra longe, a glória desse mundo é passageira. Eu não me importo se vou vencer ou perder. A medalha que eu quero mesmo não virá de mãos humanas, e sim das mãos de Deus. Depois daquele dia, começaram uma série de pressões por parte de alguns pais, diante do fato de eu desfalcar a equipe de natação. A senhora, por acaso, é a mãe da Thaís? Sou sim. Eu posso conversar um minutinho com a senhora? Posso sentar? Por favor. É o seguinte, é que eu tenho outra filha que faz parte da equipe de revezamento, juntamente com a Thaís. E eu fiquei sabendo que se a prova for dia de sábado, a Thaís não vai poder competir, ou seja, vai prejudicar toda a equipe. Isso é verdade? Isso é verdade. A senhora não está exagerando na educação religiosa de sua filha? Infelizmente, até no dia de sábado, minha mãe ainda recebe telefonemas. Oi, Casey, tudo bom? É Karen. Isso, você me passou uma mensagem, queria falar comigo? É mesmo? Isso, e me diz uma coisa, o que é isso de não treinar no sábado? Mas olha só, Casey, eu vou te falar de novo. A Tatá não treinou no sábado. Quando ela chegou aí, você já... Eu participo de uma classe de adolescentes. Lá, eu me desenvolvo em todos os sentidos. Tenho muitos amigos, canto louvores e sou feliz por participar dos programas da Igreja de Deus. Uma grande bênção de Deus na minha vida foi poder participar da prova do Campeonato Brasileiro na categoria Infantil 1 em Palhoça, Santa Catarina. Nos últimos 50 metros parecia que estava tudo perdido. A poucos metros da chegada, eu consegui superar a que estava em primeiro lugar e venci a prova, com diferença de 19 décimos de segundos. Portugal. O sábado para mim não atrapalha em nada. Ao contrário, ele só me ajuda e me traz alegria. Por causa disso, é possível que eu não tenha futuro na natação, mas terei certeza de que, ao longo da minha carreira, terei pregado o Evangelho através do meu testemunho. Essa é a minha medalha de ouro. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. O aplicativo 7Me é um espaço dedicado aos membros e amigos da Igreja Adventista. Para acessar essa aplicação, entre na loja virtual do seu dispositivo iOS ou Android e pesquise pelo nome 7Me. Caso você ainda não possua um usuário criado, acesse a opção Criar usuário. Informe seu e-mail para tentarmos localizar o seu registro na secretaria de sua igreja. Ao localizar, enviaremos um e-mail para que você crie sua senha de acesso. Pronto! Feito isso, você já conseguirá acessar o aplicativo 7Me. Se seu e-mail não estiver atualizado na secretaria, não se preocupe, você poderá criar um novo registro clicando na opção Criar nova conta e prosseguir com os passos. Caso não tenha um e-mail, você poderá se registrar usando o seu telefone. Escolha a opção Usar telefone e informe seu número com o código da sua região. Você receberá um código por SMS no seu celular. Informe esse código no campo de verificação. Na criação de uma nova conta, você precisará informar seus dados, como nome completo, data de nascimento, sexo e o nome da mãe. Localize a igreja em que frequenta, pesquisando pelo nome, ou localizando as igrejas próximas a você. Se você é um membro batizado na Igreja Adventista, marque essa opção para continuar. Os membros ativos possuem alguns recursos exclusivos no aplicativo. Para ter acesso total, tire uma foto sua segurando o seu documento.
Dessa forma, saberemos que é você que está criando a conta e poderemos vincular seu usuário ao registro de membro. Veja se a foto ficou com boa qualidade e prossiga. Agora, você precisa criar sua senha, que deverá atender os critérios apresentados. Feito isso, clique no botão Criar usuário. Se você informou seu e-mail na criação da conta, enviaremos um e-mail para que você ative seu usuário. Pronto! Aproveite os benefícios do aplicativo 7Me. Sua vontade obedecer.
ressuscitou e hoje vive. Olá, crianças, juvenis. Oi, Anne. Oi. Que bom que vocês estão aqui conosco. Nós estamos vivendo uma semana especial. Que semana é essa, Anne? Semana Santa. Isso mesmo. E essa Semana Santa tem um tema especial que vocês já viram aqui no nosso painel. O título é qual, Anne? Tu lembra? Restaurados em Cristo. Isso mesmo, restaurados em Cristo. E hoje nós estamos, Anne, no 7º dia da nossa semana. E a história de hoje tem como título A Cruz do Meio. Que história será que é essa? Nós já vamos conversar, mas antes de a gente conversar sobre essa história, eu quero saber como que a Anne está, o que a Anne está sentindo, e você aí que está em casa ou na igreja com a sua professora, enfim, virtualmente, presencialmente, não importa, eu quero saber como vocês estão. Então, vou pegar aqui, ó, vou perguntar primeiro para a Anne aqui, ó. Olha só, vou mostrar algumas carinhas de emoções e eu quero saber, Anne, qual carinha que você escolheria? Como que tu tá se sentindo? Deixa eu ver. Olha, a Anne escolheu uma carinha feliz. E você aí de casa, que tá aí na igreja, qual carinha você escolheria? Qual é a sua emoção? Por que, Anne, que tu tá feliz? Por causa que eu tô com vocês. Ah, tu gostou de estar aqui? Gravar o vídeo. Ai, que legal, é muito legal, né? A Anne tá contente porque veio aqui gravar o vídeo. Fale aí, compartilhe com a sua professora, com a sua mãe, com o seu pai, como você está se sentindo. E você, pai, mãe, professor, preste atenção na resposta para que a gente possa auxiliar nos desafios que as nossas crianças enfrentam. Bom, agora nós vamos fazer, Anne, aquele momento especial de oração. Eu e a Anne já preparamos aqui os nossos pedidos, ó. Pega aqui, Anne, pra gente e nós vamos depositar agora os nossos pedidos nessa caixa em formato de cruz que nós fizemos aqui. Por que uma caixa em formato de cruz? Porque nós queremos levar os nossos pedidos para Jesus. Ele que é o nosso intercessor, né, Anne? É ele que leva os nossos pedidos para Deus. Então, nós vamos entregar na cruz os pedidos. Me ajuda a colocar aqui na caixa? Deixa eu te ajudar aqui também. Ó, vamos colocar os pedidos aqui na caixa de cruz. Você que está aí acompanhando a gente também, pega o seu pedido aí, coloca agora ou já escreva. E nós vamos agora, então, fazer uma oração especial pelos nossos pedidos e motivos de gratidão. Vamos orar, Anne? Querido Jesus, entregamos para Ti os nossos pedidos. Que o Senhor possa nos atender e possa continuar conosco e abençoar este momento aqui. Em nome de Jesus, amém. Pronto? Então, esse foi o momento especial de oração que nós tivemos aqui. E agora nós vamos trabalhar o nosso verso para decorar de hoje. Eu quero pegar aqui alguns objetos que vão nos ajudar a decorar esse verso. Mas antes, eu quero achar contigo na Bíblia, Anne. Esse verso está no livro de João. Vamos procurar aqui com a Prof. Dani? Olha só, o livro de João, capítulo 3, no verso 16, lá diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu entende o que está escrito nesse verso? Vamos trabalhar um pouquinho mais para a gente gravar ele legal? Olha só, eu tenho aqui um mundo, eu tenho aqui um Jesus bem lindo. Quer segurar o Jesus? Segurei. E eu tenho aqui uma coroa e um coração. Quando eu falo assim, porque Deus amou, qual que é desses? Que é o coração, com certeza. Deus amou o mundo de tal maneira. Muito bem, aqui está o mundo. Que deu o seu Filho unigênito. É Jesus, parabéns. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que tu escolheu a coroa? Porque quando a gente ir para o céu, a gente vai ganhar uma coroa. Muito bem, para eternidade, né? A vida eterna. Parabéns. Deu para decorar o verso, então? Vamos mais uma vez para ver se ficou bom? Me ajuda a falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça,
mas tenha vida eterna. Muito bem, não pereça assim, não acabe, não morra nunca. Ele vai ter a vida eterna. Que lindo, a Anne decorou o verso. Você aí, decorou o verso também? Eu espero que sim. E a nossa história de hoje, Anne, ela está no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 23. E ela fala sobre, então, a cruz do meio. Qual será que era a cruz do meio? Essa aqui era a cruz do meio, ó. A cruz de Jesus, que representa Jesus. Então, nós vamos colocar essa cruz aqui. Será que dá para ver aí? Vou botar mais para cá. Muito bem. Então, essa cruz está escrito salvação é a cruz de Jesus. Por que a cruz do meio? Porque dos dois lados tinha outra cruz, outras cruzes. Então, vamos colocar aqui, ó. Tinha do outro lado uma cruz e outro lado a outra. Nesta aqui está escrito aceitação. Representa o homem que estava deste lado aqui, que aceitou Jesus como Salvador. E deste outro lado, a palavra rejeição, que é o homem que não aceitou Jesus como Salvador. Sabe que essa história conta que 2 ladrões estavam ao lado de Jesus, porque a cruz, ó, uma curiosidade legal, Anne, olha só, crianças, prestem atenção. A cruz, a morte de cruz, ela era feita, para condenação de ladrões muito perigosos. Mas olha só, Jesus não era ladrão, muito menos perigoso. Mas ele foi posto no meio de 2 ladrões, como se ele fosse alguém perigoso. E aí, enquanto Jesus estava lá naquela cruz, tadinho, sofrendo tanto, sem merecer, um dos ladrões, que era este aqui, ó, que rejeitou Jesus como Salvador, ele falou assim, ó, ei, Jesus, você não é poderoso? Sai dessa cruz e tira a gente também se você é poderoso, ele falou para Jesus. E aí o outro ladrão que aceitou Jesus como Salvador, ele falou assim, ei, não fale assim com ele não. Ele não merece que você fale assim com ele. Porque ele não fez nada para estar aqui. Nós somos ladrões. É justo nós estarmos aqui. Mas ele não, ele é um homem santo. Não fale assim com ele. E quando ele acaba de falar isso, ele olha para Jesus e fala assim, ó, ai, Jesus querido, por favor, me leva contigo para onde tu for. Para o teu reino. E Jesus sabe o que ele fala para ele? Sim. Sim, com certeza, eu te levo sim. Eu vou te levar para morar no meu reino. Eu vou te dar um presente, que sabe qual é? Coroa. A salvação, a coroa da salvação da vida eterna. Sabia, Anne? Sabiam, crianças e juvenis? A salvação é como um presente de Jesus. Olha só, eu tenho aqui uma caixa de presente. A salvação, ela é como se fosse um lindo presente que Jesus nos dá. Sabe o que tem dentro da caixa do presente da salvação? Tem vários presentes que Jesus nos dá. Quer saber? Já está querendo abrir a caixa já. Vocês querem saber o que tem dentro da caixa do presente da salvação? Vários presentes. Então, vou mostrar. Peraí, eu vou mostrar um de cada vez, tá? Espera aí. Olha só o que eu tenho aqui. O que é isso? Muitas frutas. As frutas, elas representam, sabe o que, Anne? Que lá no céu, quando a gente receber esse presente da salvação de Jesus, nós não vamos ter ninguém que passe necessidade. Nós vamos ter comidinha para todo mundo vai ter o suficiente para sobreviver. Sabe o que mais que as frutas representam? A saúde. Lá no céu, ninguém vai ficar doente, vai morrer. Não vai ter essa história de pandemia lá no céu. Já pensaram que legal? Chega disso. Lá no céu é vida longa, saúde, vida eterna. E as frutas representam isso. Deixa eu pegar outro presente aqui, Anne. Só um pouquinho. Olha só. O que é isso? Um sorriso? Por que será que tem um sorriso? A felicidade. Muito bem, a alegria eterna. Gente, já pensou nunca mais ficar triste? Fica sempre feliz. Nunca alguém vai te fazer chorar, te deixar magoado, falar uma mentira, te falar uma coisa que tu fique assim chateado. Nunca mais, só alegria lá no céu. Que presente, né? Tu gostou desse presente? Eu também. Deixa eu pegar outro presente aqui. Olha só o que é isso aqui, Anne. O que é isso aqui? Mas que bichos são esses? O leão e a ovelha. O leão e a ovelha, e eles vão brincar juntinho assim, será que dá? Sim. Não vai ser perigoso? Não. Por quê? Porque no céu
Ninguém vai ser comido, ser matado. Ninguém. Os animais vão ser dóceis, bonzinhos, vão poder brincar junto. Até a gente. Até a gente vai poder brincar com o leão, né? Com a cobra. Com a cobra também. Eu tenho medo de cobra, mas lá no céu a gente vai poder brincar com todos os animais. Que presente legal, né? Tem outro presente que eu esqueci de botar na caixa. Olha aqui, ó. Que presente é esse? Um coração. Um coração que simboliza a vida. E ó, a vida eterna. Nós vamos receber uma coroa da vida eterna e um coração novo. Então, Anne, sabe o que a gente aprende com essa história tão linda? Que Jesus, ele oferece salvação a todas as pessoas. Todo mundo que aceitar esse lindo presente da salvação vai poder receber e viver a vida eterna com Jesus. Qual cruz foi a certa? A que rejeitou o amor de Jesus e a salvação ou a que aceitou? O ladrão que aceitou Jesus, ele recebeu o presente da salvação. Tu aceita, Anne, o presente da salvação que Jesus quer nos dar? Você aí em casa, criança, juvenil, você aceita o presente da salvação que Jesus quer te dar? Eu também aceito. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração, dizendo para Jesus, conversando com ele, que a gente aceita esse presente. Pode ser? Vamos orar comigo aqui, com a gente? Então, vamos lá. Querido Jesus, nós aceitamos esse lindo presente da salvação. Queremos morar na eternidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Que alegria estar aqui com você para o nosso tema de hoje. A nossa Semana Santa, Restaurados em Cristo, está uma bênção. É ou não é verdade? Tá gostando? Maravilha! Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus proteja cada um de nós nesses dias difíceis. Amém? Bem, você já sabe, eu sou o pastor Luiz Gonçalves e trabalho como pastor em toda a América do Sul, na área de evangelismo, e pela graça de Deus, tenho um programa na Novo Tempo, que é o Arena do Futuro. É um prazer estar aqui com você, justamente para falar de assuntos relacionados a Jesus nesse período de Semana Santa. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, a se concentrar agora para tudo que está fazendo aí, por favor, concentre-se, porque o tema de hoje é muito, muito importante. Só que antes, nós vamos fazer uma oração, tá? E o tema que vamos tratar hoje é como a vitória é conquistada. É um tema poderoso. Antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, estudá-la. Pedimos sabedoria, pedimos a direção do Senhor e que o Senhor abençoe cada pessoa que está comigo agora nesta programação especial. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, você já sabe que o tema de hoje é um tema interessantíssimo, como a vitória é conquistada. Bom, você já viu que só pelo tema, pelo título de hoje, você já percebeu que tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Mas eu não estou aqui para pregar sobre nós, estou aqui para pregar sobre Jesus. Afinal, estamos numa semana especial e para falar desse assunto, eu convido você a pegar sua Bíblia, abri-la comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, dos versos 36 a 38. Depois eu vou citar mais alguns, mas por enquanto é esse daqui. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vamos agora ler o verso 42. Disse: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Uau, que texto, hein? Que texto, que história. É uma história comovente, emocionante, impressionante. Essa é uma parte da história de Jesus. Você sabe que Jesus veio a esse mundo com um objetivo muito claro.
O objetivo de Jesus, ao vir aqui, era morrer na cruz. Por que morrer na cruz? Porque era a única maneira de salvar a humanidade do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, lembra desse texto? Fala assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, quando o pecado entrou nesse mundo, o pecado trouxe coisas horríveis, terríveis. Primeiro, nos separou de Deus. Depois, trouxe consequências para a nossa vida e para todo o planeta. Hoje o planeta está todo contaminado, poluído, né? A natureza, os animais, tudo que Deus criou, de alguma maneira foi afetado pelo pecado. Mas na vida humana, o pecado foi muito cruel. Além de nos separar de Deus, trouxe dor, lágrimas, doenças, problemas familiares, problemas conjugais, problemas de vícios, problemas e problemas e problemas. É ou não é? Por exemplo, os hospitais estão lotados, as clínicas estão lotadas, as clínicas de psiquiatria estão todas lotadas. Hoje temos problemas físicos, emocionais e espirituais. Hoje você pode observar que a pandemia, por exemplo, tem sido um problemão para a humanidade. Mas não é a primeira pandemia, já tivemos outras pandemias no mundo. Então você vê que o pecado trouxe coisas muito dolorosas para a humanidade. Então Jesus veio aqui para nos salvar do pecado. E a única maneira de nos salvar do pecado era morrendo na cruz, certo? Por isso ele veio para morrer na cruz. Agora atenção, antes de morrer na cruz, Jesus fez várias coisas incríveis. Por exemplo, ele abençoou as pessoas, ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas, ele trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de alento, uma palavra de ânimo, uma palavra bendita para tantas e tantas pessoas. Agora, por que Jesus não curou todo mundo? Ele curou um cego, outro cego, mas não curou todos os cegos. Ele curou um paralítico, um aqui, outro ali, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou um leproso, 10 leprosos, tal, mas não curou todos os leprosos. Ele curou algumas pessoas, mas não curou todo mundo. Por quê? Porque o objetivo de Jesus não era curar fisicamente o ser humano. Não adianta curar fisicamente e a pessoa continuar sendo pecadora. Entendeu ou não? Se Jesus cura todo mundo fisicamente e todo mundo fica saudável fisicamente, mas ainda com a natureza pecaminosa, nós seríamos pecadores saudáveis. Seria uma tragédia. Então Jesus curou algumas pessoas só para dar o exemplo e dizer o seguinte: no reino de meu Pai não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, não haverá mais problema nenhum. Mas o seu objetivo era a cruz, porque na cruz ele traria a vacina contra o vírus mais letal que existe, que é o pecado. Por isso, ele foi até a cruz do Calvário. Mas antes de chegar na cruz, Jesus passou por um lugar muito doloroso, o Getsêmani. Ele foi ao Getsêmani orar. A Bíblia diz que Jesus falou assim: a minha alma está profundamente triste. A Bíblia diz que Jesus estava triste e tinha medo e estava em agonia. Jesus passou por esses sentimentos todos porque Jesus, no Getsêmani, era um momento crucial do seu ministério, era um momento crucial de todo o plano da salvação, era o momento mais importante para mim e para você também. Então Jesus, quando foi ao Getsêmani, ele sentiu sobre si o peso dos meus pecados e dos seus pecados, o peso dos pecados de toda a humanidade. Por isso ele fala que a minha alma está profundamente triste. Ele diz aqui no texto. Veja só, vou ler de novo. Mateus capítulo 26, verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então você imagina Jesus triste e angustiado? Você imagina Jesus tendo medo de morrer? Você imagina Jesus passando por essa situação tão dura e tão dramática? E por quê? Porque Jesus estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Deixa eu explicar um pouquinho para você esse assunto, antes de eu ler o outro texto. Imagina, por exemplo, pegar todos os meus pecados, minhas angústias, meus sofrimentos, meus problemas,
Aí soma aos meus, vamos somar os seus agora. Pega os seus pecados, problemas, angústias, todos, somamos os meus e os seus. Agora vamos somar com todo mundo que mora no Brasil. Imagina todos os pecados de todos os moradores do Brasil, as angústias, os sofrimentos de todos os moradores do Brasil. E imagina, por exemplo, agora, se nós somássemos aos pecados dos 210 milhões de habitantes do Brasil, se nós somássemos a estes os pecados de todos os moradores da América do Sul e todo mundo da América Latina. E se nós somássemos os pecados e os problemas e angústias e sofrimentos e lágrimas de todos os moradores da Terra, mais de 7 bilhões de seres humanos. E se nós acrescentássemos a isto os pecados dos que já viveram e já morreram e dos que ainda vão nascer, ainda vão viver e ainda vão morrer. Imagina quantas pessoas e quantos pecados, quantos problemas, quanta situação no mundo inteiro. É muita coisa, não é? Agora faz o seguinte, pega tudo isso e coloca sobre uma pessoa só. Entendeu ou não? Foi isso que aconteceu no Getsemane. Jesus estava levando sobre si o peso dos pecados de toda a humanidade. Por isso ele estava triste, ele estava abatido, ele estava angustiado. E agora eu estou com a Bíblia aberta em Lucas. Lucas capítulo 22, verso 39. Diz assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E o verso 40 fala assim, e chegando a um lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Verso 41, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Verso 42, dizendo, Pai, se queres passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade sim a tua. 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que impressionante, não é, meu amigo? Não é, minha amiga? Pois é, Jesus passou por isso. E como ele lidou com isso? Jesus lidou com isso de duas maneiras, basicamente. A primeira, ele tinha os seus amigos ali. Ele falou, orem comigo aqui. Então você também, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de sofrimento, você tem que buscar a ajuda dos amigos. E em segundo lugar, Jesus foi orar. A oração para Jesus era a respiração da alma. Jesus orava porque ele estava ali como homem, ele estava ali como ser humano, e como ser humano precisava orar, ensinando a mim e a você o segredo da vitória. O segredo da vitória é orar, é buscar a Deus em oração. Este é o segredo da vitória. Você entende? Jesus foi ali para mostrar como que a vitória é conquistada, em oração, em oração. E ele orou intensamente, orou muito. A Bíblia chega a dizer que Jesus orava tão intensamente que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E diz a Bíblia que Jesus orava tanto, que Jesus estava numa angústia tão grande que Deus mandou um anjo para confortá-lo. Sabe, nos seus momentos de angústia, nas suas lutas pessoais, naquelas madrugadas da vida, quando você não consegue dormir, quando o sono não vem, quando os problemas assaltam os seus pensamentos, quando os problemas invadem o seu coração, quando você se sente incapaz, impotente, quando você sente que o peso é demasiado, é muito grande, a depressão é muito forte, eu vou te dizer uma coisa, busque a ajuda dos amigos, busque a ajuda de profissionais, claro, mas não esqueça, a oração. A oração é o segredo, porque quando você ora a Deus, quando você vai a Deus em oração, Deus não só te abençoa, Deus não só te alivia, como Deus te direciona ao profissional certo, à pessoa certa, ao lugar certo. Deu para você entender? A oração é o segredo. Jesus foi ao Getsemane orar. Amém? E a oração de Jesus não foi aquela oração irresponsável como alguns fazem hoje. Jesus não chegou assim e falou, meu Deus, ou o Senhor me abençoa, ou eu não quero mais saber desse negócio, ou o Senhor me abençoa, ou eu não vou mais para a cruz, ou o Senhor me abençoa, ou o Senhor não é mais meu Pai. Jesus não fez uma oração rebelde, uma oração irresponsável. Jesus orou da seguinte maneira, meu Deus, se for possível, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Ou seja, Senhor, se houver um jeito de salvar a humanidade sem que eu morra, faça isso. Mas não faça a minha vontade, sim a tua. Eu queria que você agora prestasse atenção nessa parte final da mensagem. Quando Jesus orou dizendo, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Naquela hora o mundo parou, o universo parou, o céu parou, os demônios pararam. Porque quando Jesus diz, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
Houve um silêncio no céu e na terra. Houve um silêncio no universo inteiro. Os mundos inteiros, todos os mundos, os planetas, tudo parou. A concentração toda estava no Getsêmani. Quando Jesus disse, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Se Jesus quisesse desistir, ele poderia. Se Jesus quisesse voltar, ele poderia. Ele poderia falar, meu Deus, não quero morrer mais, eu quero voltar para o céu. Deus falaria, filho, volta, está tudo bem. Se Jesus quisesse parar por ali, ele pararia. Só que se Jesus parasse, eu estaria perdido, você também estaria perdido. Você me entende? Então, quando Jesus disse, se for possível, passe de mim esse cálice, o diabo olhou e pensou, opa, ele vai desistir. Agora que ele vai desistir. O diabo torcia para Jesus desistir, para que você e eu não fôssemos salvos. Mas o céu inteiro torcia, apoiava, esperava que Jesus continuasse. Mas a decisão era de Jesus, porque nós temos livre-arbítrio para decidir. Deus mandou um anjo para confortar Jesus, mas deixou que Jesus decidisse. E Jesus, graças a Deus, graças a Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não desistiu. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, Senhor Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a oração não parou aí, aleluia, a oração não parou aí, glória a Deus. Jesus disse, meu Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, sim a tua vontade. Ó Deus maravilhoso, é ou não é? Amém? Então Jesus disse, meu Deus, seja feita a tua vontade. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, Deus diz, meu filho, a minha vontade é que você vá até a cruz para salvar a humanidade. E Jesus foi até a cruz e morreu por você e por mim e nos salvou. Na cruz, Jesus salvou a humanidade. Jesus pagou o meu resgate, pagou o seu resgate. Jesus restaurou você e eu na cruz. A restauração foi garantida na cruz. A salvação foi garantida na cruz. Por isso que a Semana Santa se chama Restaurados em Cristo. Amém? E você sabe que Jesus, ele vai até a cruz e morre por nós. Depois ressuscita, garante a nossa salvação. A sua salvação e a minha está garantida. A gente só precisa aceitar e se entregar e andar conforme a vontade de Deus. Se fizermos isso, seremos salvos. Porque a salvação já está garantida, porque o preço do resgate já foi pago. Entendeu? Jesus não desistiu de você. Ele poderia ter desistido ali no Getsêmani, mas não desistiu. Ele foi até o final. Ele orou no Getsêmani, Deus lhe deu força, o anjo de Deus estava ali, Deus confortou Jesus, Deus fortaleceu Jesus, Jesus foi em frente. Sim, esse mesmo Deus está com você, Ele pode fortalecer você, Ele pode abençoar você, Ele pode curar você, Ele pode encher você de graça, encher você de paz, encher você de coragem, encher você de intrepidez. Não desista, não desista. Jesus não desistiu de você, não desista dele, não desista da igreja, não desista da Bíblia, não desista da caminhada, vai em frente, porque Jesus está com você. O mesmo anjo que veio confortar Jesus é o anjo que está do seu lado. É a mão de Deus sobre você para que você não retroceda, não desista. Você pode me falar, mas pastor Luiz, está difícil, eu imagino. Pastor, mas está doendo, eu imagino. Ninguém me entende, ninguém me apoia. Eu sofro preconceito, eu fui rejeitada, eu fui rejeitado, abusaram de mim, me violentaram, me invadiram minha privacidade. Eu fui traída, eu fui traído, eu fui abandonado. A situação aqui em casa está complicada. Eu imagino que a sua vida pode estar de cabeça para baixo. Mas escute uma coisa, Jesus no Getsêmani estava em angústia também. Ele sabe o que você está passando, ele sofreu, ele sabe o que você está passando, ele transpirou sangue pelos poros, você entende isso? Ele sofreu, ele gemeu, ele gritou, mas diz a Bíblia, ele não reclamou, nenhum momento reclamou, nenhum momento ele abriu a boca para reclamar, e ele não desistiu de você, ele falou, eu vou até o fim, e ele foi por você. Não desista, vá até o final, o céu é logo ali, a vitória está chegando, a vitória está pertinho, não desista agora, não desista agora, vá firme, porque Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Me diz. Amém? Amém? É isso, como que a vitória é conquistada? Na cruz, com perseverança, com oração, com apoio de amigos. Assim a vitória é conquistada. Eu pergunto, você aceita Jesus como Salvador? Você aceita Jesus como Senhor?
Você quer entregar sua vida para Ele? Você quer ser uma nova criatura? Quer nascer de novo? Você não acha que Jesus, depois de tudo que Ele fez por você, Ele merece que você entregue a vida para Ele? Assim como Ele entregou a vida para salvar você, você não quer entregar sua vida para Ele? Eu tenho certeza que sim. Você não quer se batizar? Eu creio que sim. Você precisa começar hoje uma vida nova. Você aceita começar uma vida nova? Você aceita nascer de novo? Você aceita o batismo? Você quer entregar sua vida para Ele completamente? Sem reservas? Ah, mas eu não tenho fé. Venha sem fé. Ah, mas eu não conheço muito a Bíblia. Venha assim mesmo. Ah, mas eu tenho medo. Venha com medo. Ah, mas eu estou com depressão. Venha com depressão. Ah, mas eu sou católico. Venha católico. Ah, mas eu sou evangélico. Venha o evangélico. Ah, mas eu sou espírita. Venha o espírita. Ah, mas eu sou ateu. Venha você que é ateu. Ah, mas eu sou uma pessoa que não tenho tempo, sabe? Eu trabalho muito, não tenho tempo. Venha você sem tempo. Jesus está chamando você. Apenas venha, apenas aceite, apenas abra o coração, deixa Cristo entrar na sua vida e Ele vai fazer uma mudança completa na sua vida e vai te dar a vitória e você vai ser uma pessoa vitoriosa, como Jesus foi vitorioso, você também será. Amém? Amém. Meus parabéns. Então eu vou pedir o seguinte, a pessoa que está do seu lado aí, esse irmão da igreja, essa irmã, o pastor, o ancião, o evangelista, a pessoa que está acompanhando você, agora eu quero que você anote o nome da pessoa que está tomando a decisão, que quer nascer de novo, o seu amigo que está entregando a vida a Jesus, anota o nome dessa pessoa, acompanha, ajuda, apoia, e vê se a pessoa precisa fazer um estudo bíblico, faça o estudo com ela, ajude na preparação para que essa pessoa seja batizada o quanto antes. Amém? Muito obrigado. Deus te abençoe. E agora, vamos orar. Curve a sua cabeça, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Ajuda-nos também a permanecermos firmes, a não desistir desse caminho. Eu entrego em tuas mãos este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que decidiu hoje. Entrego em tuas mãos este lar, estas pessoas todas, e que a tua graça se manifeste na vida dessa pessoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.